Amém, meus queridos irmãos, vamos então para o estudo da nossa pré-aula nesta noite. Estaremos estudando a primeira lição do nosso terceiro trimestre de lições bíblicas classe jovem. O comentarista da nossa lição da classe jovem desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele é o comentarista da lição jovens desse terceiro trimestre. E estaremos estudando nesta noite a primeira lição da classe jovens, que na verdade é uma introdução à primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu aos seus filhos na fé, e um deles é Timóteo, o outro Tito, qual nós estaremos falando aqui no decorrer da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra em 1 Timóteo 4,12. Vou pedir que o Wesley faça essa leitura. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, está o texto principal da lição classe jovens, a primeira lição do nosso terceiro trimestre de lições bíblicas do ano de 2023. Amém. Antes de nós fazermos a leitura, a Joyce está aí, minha princesa, Pai do Senhor. E vamos aqui então, você que tem a Bíblia em mãos aí, abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e o verso de número 12. Está escrito assim, irmãos: ninguém despreze a tua juventude, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém. O resumo da nossa lição, né, irmão Wesley, né, pastor Wesley, futuramente, Jesus, ela nos diz que as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, né, porque já faz muito tempo que essas cartas foram escritas, né, mas elas apresentam algumas orientações importantes para a igreja, traz orientação importante para a igreja atual, e também para a liderança dessas igrejas. E nós estaremos nesta noite aqui, no decorrer desta aula, falando a respeito dessas questões. A leitura do texto bíblico, a leitura em classe, se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículos de número 1 a 7. Você pode fazer essa leitura aí na sua casa. E você quer fazer, Wesley? Eu faço? O que você acha? A gente pode alternar, fica à vontade. Pode alternar? Se você quiser ler. Então eu vou ler aqui os 4 primeiros versículos e o Wesley, a gente vai dividir aqui essa responsabilidade. Não vou falar que é peso, não, né? É responsabilidade. Eu vou estar lendo aqui os primeiros 4 versículos e o Wesley, como ele já fez uma leitura do texto principal, ele vai ler os últimos 3 versículos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. O Wesley vai ler os últimos 3 versículos. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu acho que é importante a gente reler esse verso 7. Olha o que Paulo diz: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É forte a leitura desse texto, hein? Muito forte. Como a gente leu no início, o resumo da lição, é uma carta que traz ensinamentos para a igreja e também para a liderança. E
o funil vai estreitar daqui a pouco, né? Porque a gente vai entrar aqui no assunto que a lição nos dá autonomia para estar falando com os irmãos. E a introdução da nossa lição, quero pedir que o Wesley leia e, se possível, fazer algum comentário. Eu vou estar inteirando também aí, juntamente com ele. Perfeito. Irmão Flávio, antes de nós discorrermos aqui da nossa introdução, ou discorrermos aqui, na verdade, pelos versículos bíblicos, né? Eu gostaria de falar um pouco acerca dessa carta, né, para que os irmãos consigam entender, já que nós propomos aqui trazer um conteúdo um pouco mais teológico também, né, para que os irmãos consigam ter um pouco mais de profundidade acerca dessa carta. Antes de tudo, o propósito para que essa carta ela foi escrita: proporcionar encorajamento e instrução a Timóteo, que era ali um jovem líder, né, que estava de acordo com o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. O autor da carta é Paulo, o destinatário dessa carta, Timóteo, mas também os jovens cristãos que estavam ali na igreja juntamente com ele, e também a todos os cristãos universal, né, o Flávio? Onde tiver um cristão, na verdade a intenção de Paulo é que essas instruções... Essa carta ela é atemporal, né? Com certeza. Não está limitado ao poder do tempo. Exatamente. Atemporal. Falar difícil, é complicado. Data, provavelmente 64 depois de Cristo, ano 64 depois de Cristo, mas alguns historiadores, alguns teólogos ainda arriscam a deixar essa data indeterminada, mas provavelmente tenha ocorrido a autoria dessa carta por volta de 64 depois de Cristo, né? Timóteo foi um dos companheiros íntimos de Paulo em algum momento, alguém em que em algum momento também Paulo vai chamar de meu verdadeiro filho na fé. Então Paulo tinha um carinho, tinha um afeto por Timóteo, e Paulo não é um daqueles líderes, né? Já começa a engrossar, que coloca o pastor na congregação e abandona, né? Verdade. Paulo prestava assistência, né? Paulo prestava assistência. As pessoas-chave da carta, Paulo e Timóteo. E por último, alguém deve estar se perguntando se Timóteo é pastor, de qual igreja Timóteo é pastor? Da igreja de Éfeso, né? Quando Paulo escreve essa carta, Timóteo está pastoreando a igreja em Éfeso, a qual foi um pedido exclusivo do apóstolo Paulo para que Timóteo fosse até lá. E o principal objetivo de Paulo em escrever essa carta, nós falávamos aqui alguns minutos antes de iniciarmos a live, é que haviam alguns falsos mestres ali. Nós lemos aqui o versículo 7, alguns querendo ser doutores, e na verdade nem eles entendiam o que eles pregavam, de acordo com Paulo, nem eles entendiam o que eles diziam ou estavam afirmando. Então Paulo escreveu a carta com o intuito de combater essas falsas doutrinas e preocupado em que Timóteo desse vazão a esse tipo de ensinamento. Nós temos aqui a nossa introdução. Eu vou fazer um breve comentário e já retorno a palavra ao Flávio para a gente dar continuidade. As cartas pastorais são mensagens de um plantador de igreja, experiente pastor, o apóstolo Paulo. Há dois filhos na fé, vocacionados para um serviço cristão, Timóteo e Tito. É importante frisar que aqui nessa live a gente não vai discorrer sobre Tito, queremos ficar aqui falando acerca de Timóteo, e futuramente a gente vai avançando. Elas nos... Só atrapalhando um pouquinho a leitura aqui do Wesley, vai continuar. Fique à vontade. Mas essa introdução, ela traz algumas informações importantes aí, não, Wesley? Sim. Que vem falar que Paulo, ele foi um grande implantador de igrejas, né? E um pastor muito experiente, né? E como você acabou de ler, tinha esses dois filhos que ele considerava como filhos na fé. E esses filhos na fé do apóstolo Paulo, eles eram vocacionados, né, para o serviço cristão. Então a gente vê que esses dois jovens, apesar de ser tão jovens, eles eram vocacionados por Deus. Eles não caíram de paraquedas ali no ministério, eles não caíram de paraquedas naquele serviço que eles estavam fazendo para Deus. Não comprou a carteirinha. A gente vai ver que Timóteo ele levou aproximadamente 10 a 15 anos auxiliando o apóstolo Paulo, para só depois ele assumir a igreja de Éfeso, né? Aquela igreja grande, né? E tão importante naquele tempo, não é verdade? A principal igreja da Ásia Menor, né? A principal igreja. Pode continuar, Wesley. Então o Flávio fez aqui já um comentário muito importante. A gente
continua dizendo o seguinte: a beleza das cartas, seu conteúdo doutrinário e sua singular praticidade eclesiástica serão analisadas ao longo de todo o nosso estudo, né? Eu queria, antes de encerrar essa introdução, Flávio, fazer um comentário sobre o versículo 12 do capítulo 4, que nós lemos aqui inicialmente, porque Paulo diz o seguinte para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Perceba que Paulo, quando ele não usa o termo ninguém despreze a sua mocidade, ele usa o termo a tua. Se Paulo estivesse usando aqui, Flávio, o termo ninguém despreze a sua mocidade, ele estaria generalizando, ele estaria dizendo nenhum jovem despreze a sua mocidade, desperdice ela com uma vida vã. Mas Paulo diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Ele está direcionando pessoalmente a Timóteo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte a Timóteo: Timóteo, não permita que ninguém te despreze por ser jovem. Não permita que ninguém descredibilize você pela tua juventude. É possível que Timóteo tenha começado ali com o apóstolo Paulo aos 20 anos. Algumas pessoas acreditam que ele tinha entre 30 e 35 anos quando pastoreava, né, a igreja de Éfeso, muito jovem. Só que Paulo diz o seguinte para Timóteo: juventude, Flávio, não é motivo para ninguém descredibilizar ministério, mas existem alguns requisitos. Olha o que Paulo diz para Timóteo: mas, Timóteo, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então tem muito jovem aí querendo ter chamada, ministério, né? Mas quando a gente fala de exemplo, falta o exemplo. Não querem ser desprezados, querem ter credibilidade, querem ser bem vistos ministerialmente, mas está faltando o exemplo. Então a gente tem que prestar atenção também nesses pequenos requisitos. E quando você falou aí, Wesley, sobre quando o Paulo falou para que ninguém desprezasse a mocidade, né, de Timóteo, é possível também que alguns irmãos ali daquela igreja que Timóteo estava pastoreando, por ser jovem, alguns irmãos mais antigos, eles menosprezavam o pastorado de Timóteo, né? Por isso que Paulo ele vem com essa palavra de consolo. Quando Paulo ele fala essas palavras que o Wesley acabou de falar, ele estava, na verdade, também encorajando Timóteo para que ele continuasse, para que ele não parasse, porque seriam muitas as adversidades, os problemas que viriam. Timóteo ele tinha também um problema muito forte com timidez. Ele é possível, pelo que Paulo escreveu, dá a entender que Timóteo era uma pessoa tímida. A gente vai ver que Timóteo ele era uma pessoa que enfrentava uma enfermidade. Timóteo ele tinha problemas estomacais e Paulo até orienta para que ele tomasse um pouquinho do vinho para que pudesse aliviar aquele problema de saúde do seu filho na fé chamado Timóteo. Falar mais alguma coisa, Wesley? Não, pode dar continuidade, Flávio. E aí, partindo da introdução da nossa lição, a gente vai falar agora sobre o Timóteo no contexto das cartas de Paulo, né? Como foi que tudo começou. E eu vou ler aqui o primeiro subponto, e aí vou fazer algum comentário, o Wesley tem toda a liberdade. Timóteo no contexto das cartas de Paulo, né? As epístolas pastorais. A gente sabe que Paulo ele escreveu, já foi dito aqui pelo Wesley, né? Se não foi dito, eu devo estar me confundindo com a nossa conversa que a gente estava tendo aqui antes da live, mas Paulo ele escreveu 13 cartas, né? Das quais são 3 cartas que nós entendemos como sendo cartas pastorais, que foi a carta de 1º e 2º Timóteo e a carta a Tito. A carta de Filemon, que é a última carta escrita por Paulo, é uma carta pessoal. Mas as cartas pastorais são 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. Como bem falou Wesley aqui, nós iremos falar um pouquinho a respeito de Tito nas próximas lições que nós teremos em nossas lives aqui pelo Facebook. Mas Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, então Paulo ele escreveu bastante cartas, né? Foi o maior escritor de livros do Novo Testamento, que formou aí o cânon bíblico. Então 9 são cartas dirigidas a igrejas e 3 enviadas a pastores, que, como já falei, 1º e 2º Timóteo e Tito. E o rol se completa com uma carta pessoal, como já falei também, escrita a Filemon. Então 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma,
que se deu no ano de 51 de Cristo e durou 2 anos, essa prisão do apóstolo Paulo. E antes da prisão, Paulo ele escreveu a carta aos Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, a carta aos Romanos, e Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão foram cartas que Paulo lhe escreveu quando ele estava na prisão. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava preso, né? É verdade. Paulo estava lá atrás das grades, na prisão, mas mesmo assim ele sempre dava um jeito de compartilhar a palavra de Deus. O Wesley quer fazer um comentário aí? Pode ficar à vontade. Não, Flávio, prossiga. Então, o segundo subponto da nossa lição vai falar sobre escrevendo durante as viagens. Paulo, ele escreveu não somente quando ele tinha disposição, tempo, oportunidade, que ele fosse conveniente para escrever, mas ele também escrevia quando ele estava em viagem, ele escrevia quando estava em prisão, como eu já acabei de falar aqui para vocês. Então Paulo escreveu 1º e 2º Timóteo, ou seja, 1º Timóteo e Tito, entre os anos 63 a 65 de Cristo, e durante a viagem que realizou depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. Seu último livro, a segunda carta a Timóteo, foi escrita durante o segundo aprisionamento, lá dentro de uma das cadeias romanas. Então, como eu falei, Paulo ele estava preso fisicamente, mas o evangelho que ele pregava não estava preso, não estava aprisionado. Ele continuou sendo um servo de Deus, escrevendo e pregando o evangelho, mesmo quando estava em prisões. Falar algo, Wesley? Continue. Pode continuar? Pode continuar. Então vamos lá para o terceiro ponto, subponto do primeiro ponto da nossa lição. De volta às viagens. Não foram apenas os 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua lida missionária. Já falei que mesmo preso, Paulo ele pregava, ele escrevia. E antes disso, ficara preso aproximadamente 3 anos, desde sua prisão em Jerusalém, passando pelos mais de 2 anos de encarceramento em Cesareia, até a chegada à capital do Império. Somente depois de 5 longos anos privado de sua atividade eclesiástica e pastoral presencial, Paulo volta a viajar, e é possível que nessa oportunidade ele tenha realizado seu desejo de ir à Espanha. O que se sabe com certeza é que ele visitou alguma das igrejas que havia fundado durante suas 3 grandes viagens missionárias, dentre elas Creta e Éfeso. Então, como já mencionamos, mesmo aprisionado, Paulo ele continuou vivendo como um fiel e atuante ministro de Cristo. A gente tem muito que aprender com o apóstolo Paulo, porque às vezes a gente enfrenta, né, o Wesley, uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, às vezes a gente acaba se acovardando, às vezes a gente acaba desistindo, às vezes a gente acaba voltando atrás, às vezes a gente acaba recuando, mas aprendemos muito com esse grande homem de Deus, esse grande ícone do Evangelho, o apóstolo Paulo, que mesmo diante das suas prisões, ele sempre encontrava um meio, uma oportunidade para estar pregando a palavra de Deus. Wesley? Eu queria frisar um ponto aqui, Flávio, o seguinte, né? O centro do ensino de Paulo a Timóteo concentra-se principalmente no modo de vida que é apropriado dentro da igreja, não é verdade? Então, Paulo cuida muito em lembrar Timóteo de qual é o modo de vida que o pastor ele deve ter diante da congregação do Senhor, diante das ovelhas, do rebanho do Senhor, para que ele consiga ser um bom exemplo e, de qualquer forma, também um bom obreiro. Então, a gente vê que o obreiro ele precisa ter uma forma de vida distinta das demais pessoas. Como a Bíblia diz, ele deve ser exemplo em tudo. E o que a gente vê por aí é um desleixo, né, na casa do Senhor. As pessoas, na verdade, não se destacam mais na sua forma de agir, na sua forma de se comunicar, de se portar. Então fica aqui um ponto importante para nós que somos obreiros, mas também aos cristãos, porque eu acredito que o mundo ele olha para nós e deseja ver alguma coisa diferente. E é isso que Paulo prezava na vida de Timóteo. Paulo queria que Timóteo fosse um obreiro diferente. Tanto que Paulo aconselha ele a ser um obreiro aprovado. Timóteo, eu preciso que você seja um obreiro aprovado. Então, o obreiro e o servo do Senhor, de uma forma geral, precisa ser alguém diferente, não é verdade? E isso serve para nós, se nós fizermos uma aplicação na empresa,
serve para nós em casa, diante da nossa família, né? Para quem é casado, diante de suas esposas, serve para nós na igreja, na rua, na roda de amigos, né? E está muito em linha com o que está escrito, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. É por isso que a gente tem dificuldade de algumas pessoas receber os nossos sermões, porque os obreiros normalmente durante o dia estão fazendo as mesmas, praticando as mesmas obras que o mundo pratica, e à noite ele quer pregar, aplicar sermão. E a gente tem dificuldade de que as pessoas se convertam ao Evangelho, e por isso então fica um ponto de atenção para nós que servimos ao Senhor. Verdade. E o apóstolo Paulo, ele se considerava, né, o prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios. O apóstolo Paulo, o seu público-alvo era os gentios, ele era o pregador dos gentios, né? E Paulo, como a gente já acabou de falar aqui, em todo o tempo, Paulo ele foi fiel ao Senhor. E Jesus ele disse em João capítulo 16 e 33, porque a gente falou que Paulo, em meio à prisão, doença, naufrágio, o apóstolo Paulo ele foi fiel ao Senhor. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus ele disse o seguinte, e muitas pessoas da atualidade, muitos cristãos da atualidade, têm se esquivado deste versículo aqui, não têm levado em consideração, principalmente os pregadores triunfalistas, né, da cura perfeita, da prosperidade, pessoas que dizem que o cristão ele não passa por prova, por dificuldade, que o cristão ele tem que sempre estar por cima. A gente vai ver Jesus dizendo em João 16 e 33, achou aí? Deixa eu fazer uma observação antes de eu entrar nesse texto. Diga aí. Se isso fosse uma verdade, Paulo é a maior prova de desgraça do Evangelho, né? Porque ninguém apanhou tanto como Paulo apanhou. Apanhou então, igual boneco na mão de menino. Paulo apanhou demais. Então, veja o que diz João 16 e 33. Diz o seguinte: tenho-vos dito isto. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos e esta palavra ela recai sobre todos nós. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Então, Jesus está dizendo que no mundo nós iremos enfrentar dificuldade. E eu tenho muita dificuldade de entender pregadores que dizem que o povo, os cristãos, não devem, em hipótese alguma, aceitar alguma adversidade na sua vida. Então teríamos que riscar o nome de Jó do livro, né, da Bíblia Sagrada, e tantos outros homens que enfrentaram dificuldade. Timóteo era um jovem que ele era enfermo, ele tinha uma enfermidade, ele lutava contra aquela enfermidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que as pessoas hoje batem cabeça para descobrir que espinho era esse na carne de Paulo, mas ele enfrentou a adversidade e todos nós vamos enfrentar. Enfrentamos no passado, estamos enfrentando no presente e precisamos nos preparar para as demais que iremos enfrentar. E Jesus ele conclui dizendo, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, da mesma forma que ele venceu o mundo, nós podemos tomar o seu exemplo, confiar nele, permanecer firme. E com certeza em Jesus Cristo, sim, nós seremos mais que vencedores. Mas isso não significa que nós não iremos passar por adversidade, por problema, por provações. E grandes são as lutas. E iremos continuar enfrentando todas elas até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, ele foi fiel em todo o tempo, em qualquer circunstância. Paulo, ele foi fiel ao Senhor Jesus. Abraão está ali, o nosso professor Abraão. Deus abençoe, Abraão. Fica com a gente aí, rapaz. Vai embora não. Deixa a gente sozinho não. É o nosso mestre aí, está nos acompanhando. Depois ele dá uma puxada nas nossas orelhas aqui. Então vamos para o nosso segundo ponto da lição, Wesley? Vamos lá? Vamos. Você quer começar aí falando sobre a origem de Timóteo, quem que era Timóteo? Timóteo é o verdadeiro filho, né, como a gente já comentou. Timóteo nasceu na cidade na região de Listra, na cidade da Licaônia, na verdade, né? E na província romana da Galácia, então, na região da Galácia, ali, província romana, nasceu Timóteo. A sua mãe, por de nome Eunice, eu coloquei lá, pedi para os irmãos comentarem o nome da mãe de Timóteo. Os irmãos disseram que é Zípora. Ei. Misericórdia, irmão. Zípora é a esposa de Moisés, filha do sacerdote de Midian. Os irmãos foi longe, hein? Os irmãos viajaram demais. Então, Bíblia, vocês não saiam da live não. Vocês comentaram Zípora, fica na live aí que vocês estão tão complicados de Bíblia, hein?
Então vamos dar continuidade. Sua avó, Lloyd, e eram judias, ô Flávio, e ensinaram Timóteo nas Escrituras. Aqui tem um ponto muito importante. O homem, de acordo com a Bíblia, ele tem a responsabilidade de ser o provedor da casa. Ele tem a responsabilidade de proteger a sua família. E a Joyce está dando risada que ela respondeu o Zípor ali. O homem tem a responsabilidade de proteger a sua família. Você que é homem, pai de família, está nos ouvindo aí. Seja homem, rapaz. De ser o provedor da casa. Jesus não gosta de preguiçoso não, irmão. Crente preguiçoso, né? Tem que trabalhar. De ser o provedor da casa. Agora, a principal responsabilidade da mulher, Flávio, qual que é? Cuidar da casa, dos filhos, e a educação dos filhos é uma das principais responsabilidades da mulher. Então, vocês que são mães de família, vocês vão prestar conta da educação dos filhos de vocês para o Senhor. Então, é bom que nós tenhamos, irmãos, de observar esses requisitos. Veja que a mãe de Timóteo, a Eunice, ela cuida, Flávio, em instruir Timóteo nas Escrituras. Então, você, minha irmã, que quer teu filho na presença de Deus, enquanto ele é pequeno, está debaixo da tua autoridade, instrui ele. O que diz Provérbios, capítulo 22:6? Cria a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se por acaso acontecer futuramente do teu filho se desviar dos caminhos do Senhor, se você fez a sua parte, você vai ficar com a mente tranquila, porque você fez o que tinha que fazer, instruir o menino no caminho em que deve andar. Então, esse é o dever dos pais, né? E criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, ensinar para eles a doutrina da palavra de Deus. E, infelizmente, hoje quem está ensinando é as redes sociais, né? O menino fica o dia todo no TikTok, no Kawaii, vendo o que não presta e não está sendo mais instruído. Não é problema, irmão. Teu filho tem um celular, isso aí quem define é você. Mas o que nós dizemos é o seguinte: você que é cristão, servo do Senhor, se preocupe com a tua família. Tenha certeza que a palavra de Deus fará o papel importante na vida da tua família, dos teus filhos. Eu tenho certeza que uma criança que é bem instruída, Flávio, de acordo com as Escrituras Sagradas, vai ser uma criança próspera, e se por algum motivo ele vier a se afastar, você fez a tua parte. E essa instrução debaixo das Escrituras vai fazer uma diferença na vida dele. Então, tenha cuidado em ensiná-lo de acordo com as Escrituras. E a gente encerra o subtópico 1 dizendo o seguinte: quando Paulo retorna a Listra, junto com Silas, porque ele tinha se apartado de Barnabé, acho que os irmãos conhecem que houve uma pequena desavença, onde onde Barnabé decide ficar do lado de João Marcos, e por propósito divino ali os dois se separam, e agora Silas vem com Paulo. E por ocasião dessa sua segunda viagem missionária, Paulo encontra Timóteo. E alguns historiadores chegam até a dizer que possivelmente, talvez, João Marcos fosse até mais preparado que Timóteo, mas alguma coisa chamou a atenção de Paulo em Timóteo, talvez a sua prudência, a sua dedicação, a sua obediência aos seus pais, porque quem honra os pais se destaca. Quem honra os pais se destaca. Então, você que é filho também, tem seus pais, honre seu pai, honre sua mãe. E a Bíblia diz o quê? Na carta aos Efésios: para que te vá bem e que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Longevidade de vida. Longevidade de vida. Sucesso. Então, para você que está nos ouvindo, o pai de Timóteo é grego, mas apesar de ser um homem grego, dava bom testemunho. Então veja que a casa de Timóteo é uma casa instruída de acordo com as Escrituras Sagradas. A família instruída, irmãos, debaixo da palavra, é uma família que prospera. Verdade. Segundo subponto, né? Segundo subponto. Segundo ponto. Companheiro de Paulo. Posso ler? Você quer ler? Pode dar continuidade. Pode. Então vamos ver o que diz a nossa lição da classe jovens, né? Que é uma lição também que serve muito para os adultos, é uma lição universal, é para todos, tá? Tanto jovem como adulto. Tem muito a aprender com essa lição, uma lição maravilhosa. Classe Juventude, estamos estudando aí sobre as epístolas, as cartas pastorais de Paulo. Então, companheiro de Paulo. O bom testemunho de Timóteo, como já disse aqui o Wesley, né, fruto de sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para o acompanhar em sua jornada missionária. Então veja que Paulo, ele convidou Timóteo para que estivesse com ele nessa jornada, lhe fez esse convite, houve uma confirmação com certeza da parte de Deus,
Porque Timóteo, ele era uma pessoa que havia sido criado na doutrina, na palavra de Deus. Os pais tiveram esse cuidado. Então, como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, né? Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação, ou quanto à salvação. Isso aqui é um ponto muito importante que a gente precisa dar um pouquinho de atenção também, né? Porque o apóstolo Paulo, ele precisou circuncidar Timóteo, mas não porque ele achava que aquilo fosse necessário para a sua salvação, mas para que não houvesse ali algum tipo de problema, né, com aquelas pessoas ali onde ele estava inserido. Então foi necessário que Timóteo ele fosse circuncidado, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto contra o evangelho que eles estavam pregando. Então, em muitas ocasiões, o apóstolo já havia ensinado sobre a suficiência da fé em Cristo como meio de receber a graça salvadora. Porque nós sabemos que a nossa salvação, ela está baseada em Cristo Jesus. Jesus é o único meio que pode nos conduzir à salvação da nossa alma, somente por Cristo. Então, fica aqui claro que quando Paulo ele circuncida Timóteo, ele não fez porque ele acreditava que somente por aquele meio ele seria salvo, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto, né, para resistirem ao evangelho que ele estava pregando ali naquele lugar. Então, como deixou registrado em diversas epístolas, como Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 28, se você quiser conferir aí na sua casa depois, ou Efésios 2, 8 e 9, Gálatas 2, 16, se você quiser ler pelo menos um desses versículos aí, para a gente embasar aquilo que nós estamos falando a respeito da suficiência da fé em Cristo como meio de salvação. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 28. O apóstolo Paulo vai estar falando a respeito dessas questões. Encontrou aí, Wesley? Encontrei. Se quiser ler aí todos os versículos ou algum que ele achar mais apropriado Vamos ler ocasião. Romanos capítulo de número 3 e o versículo 21. Vamos ler alguns versículos chaves aqui, irmãos. Você que está com a Bíblia em casa aí, aproveita. Talvez já tenha um tempo que você não abre a Bíblia aí. Aproveita aí, acompanha com a gente. Você vai ser bem edificado, tenha certeza. O título diz assim, a justificação pela fé, o subtítulo. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui, inclusive, quebra a doutrina do pelagianismo, tá? Que acredita que cada homem é responsável por si mesmo e que o pecado de Adão não afetou a humanidade. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer, então nenhum achado teológico vai desfazer isso aqui, tá ok? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Então todos caíram e destituídos estão da glória de Deus, mas o sacrifício de Cristo nos traz de volta a comunhão com Deus. Então, como o Flávio disse, Cristo é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Suficiente. A gente não precisamos fazer remendo para alcançar a nossa salvação. Não precisamos de outros meios, né, Wesley? O que disse Jesus em João, capítulo de número 16, capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há outro meio, não há outro caminho. Cristo, ele é suficiente para garantir a salvação da nossa alma. Quer falar mais alguma coisa, Wesley, a respeito desse ponto? Eu queria frisar que, na verdade, você está falando ainda sobre a fé, a justificação pela fé em Cristo. Acerca desse ponto não, Flávio. Certo. Pode concluir. Então vamos só concluir esse ponto, né? Só enfatizando que somos salvos pela fé, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não somos salvos por conta das boas obras que nós praticamos, mas nós, por sermos salvos, nós praticamos boas obras.
que isso fique bem claro. Você quer entrar no terceiro subponto, Wesley? Eu queria, na verdade, entrar antes de entrar no terceiro subponto, frisar algumas características de Timóteo que eu acho importante para nós, como Igreja de Cristo. Um ponto importante, Timóteo acompanhou Paulo na segunda e terceira viagem missionária, então Timóteo tem experiência de campo em algum momento com Paulo ali. Era um respeitado cristão em sua terra, então Timóteo não dava testemunho só na igreja. Timóteo era um cristão respeitado na região onde ele morava. Então Timóteo era crente dentro da igreja e fora da igreja. E fora da igreja também. Timóteo era crente na igreja e quando saía pela porta da igreja, acabava o culto, Timóteo continuava sendo crente. Porque hoje a situação é diferente, né? É diferente. As pessoas costumam ser crentes somente ali dentro daquele quadrado, dentro da igreja, dentro do salão, né, onde se reúne para congregar. Saiu daí, fora, acabou. Já se transforma, passa por aquela metamorfose, né? É verdade. Foi o representante especial de Paulo em várias ocasiões. Veja a importância desse homem de Deus, representar o próprio apóstolo Paulo. Recebeu 2 cartas pessoais de Paulo, isso fala tanto do respeito que Paulo tinha por ele, da credibilidade que Paulo tinha no seu ministério e o carinho, o afeto de Paulo. E o desejo também de encorajar Timóteo, que isso fique muito claro também, né Flávio? Lutava com uma natureza tímida e reservada, então aqui é um ponto um pouco fraco de Timóteo, era um homem um tanto tímido, tanto que em algum momento Paulo fala contra, na verdade encorajando ele, né? Já sabendo dessa característica de Timóteo, porque ninguém é perfeito também. Sim. Mas o apóstolo Paulo veja que não deixa esse ponto prejudicar a obra de Deus, não é verdade? Aparentemente não conseguiu corrigir alguns dos problemas da igreja de Corinto quando Paulo enviou para lá. Veja que em algum momento a igreja estava passando por alguns problemas e Paulo até envia Timóteo para tentar corrigir alguns desses problemas. Então veja que esse homem ele tem tanta confiança de Paulo, Flávio, que em algum momento quando a igreja de Corinto está passando por um determinado problema ali, Paulo pega e diz, ô Timóteo, vai lá para mim, né, nessa missão que eu estou colocando na tua mão, vê se você consegue resolver tal problema. Não conseguindo Timóteo, não é verdade? Paulo ele entra em ação ali debaixo da autoridade de Jesus e aí o negócio estreita um pouquinho. O Abraão perguntou antes de eu passar para ti de novo, Flávio. A família de Timóteo era cristã? Com certeza, o Abraão, falando da sua mãe, não é verdade, da sua avó, a Bíblia diz que eram judias. Não é verdade? Isso está no capítulo 16 de Atos, né? Isso, e na verdade se converteram por ocasião da pregação de Paulo, tá? Se converteram por ocasião da pregação de Paulo. O pai de Timóteo era um homem grego, mas a Bíblia diz que ele dava bom testemunho. Possivelmente também fosse um cristão, todos convertidos ali. Atos capítulo 16, 1, 2, 3 diz assim: chegou a Derbe e Listra, né? E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, né? E de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, os pais de Timóteo, sim, eram pessoas tementes a Deus, crentes, né? E criaram esse menino na demonstração, na doutrina, no caminho em que se deve andar. Como ordena as Escrituras, né? Isso, só complementando, Flávio, possivelmente se deu essa crença deles acerca do Evangelho por ocasião de uma pregação de Paulo, onde muitos judeus creram no Senhor, e isso pode ter se espalhado, e essa crença pode ter sido fruto, sim, de uma das pregações de Paulo. Mas isso a Bíblia é importante saber que eram crentes e serviam ao Senhor e instruíram Timóteo debaixo da instrução também das Escrituras Sagradas. O irmão mestre Abraão. Pode continuar, Wesley? Só para a gente encerrar aí o segundo ponto da nossa lição e entrarmos para o terceiro e já daqui a pouco encerrarmos a nossa pré-aula, o comentarista ele fala algo aqui muito importante que vale a pena a gente ler, que ele diz o seguinte: hoje de igual forma precisamos ter o cuidado de não ser enganados pelos judaizantes, né? Que é aquele cristianismo judaizantes que a gente vê muito forte na nossa atualidade, muitas igrejas, muitos pastores que seguem essa linha judaizante. A gente sabe que a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Essas pessoas elas ignoram
o fato de que em Cristo não estamos mais sujeitos aos preceitos da lei mosaica, como, por exemplo, a guarda do sábado, a abstinência de certos alimentos e também de práticas litúrgicas que valem para os judeus, né, o judaísmo, ou para os judaizantes. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Quer falar alguma coisa? Os irmãos aí que não comem carne de porco, vou passar o endereço, vocês mandam para casa lá, carne de porco, manda entregar no carro lá. Chama a gente para comer lá, né, na sua casa, aí, para aquela carne de porco abençoada, e vai ser bênção, a gente vai comer dando glórias a Deus. Então, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, Wesley, falando sobre Timóteo, um jovem ministro. Estaremos falando sobre a trajetória de Timóteo. A gente já deu aqui umas pinceladas. Se o Wesley quiser ler o primeiro subponto do terceiro ponto, ele tem essa liberdade. Eu vou ler o primeiro subponto, só para a gente concluir o que a gente já falou anteriormente aqui, Flávio. Você dá a segunda aqui no roteiro final. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja em Éfeso, né, Timóteo serviu ao apóstolo Paulo por longos anos. Então, para aqui, antes de Timóteo ser o pastor da igreja, Timóteo fez o quê, irmão? Serviu. Ele serviu ao Senhor através da vida de Paulo, não é verdade? Então, Timóteo aprendeu, Timóteo sentou-se, Timóteo serviu. E nós estamos vivendo com uma geração problemática exatamente por causa disso. Porque os irmãos, eles não conseguem, e principalmente a juventude, Flávio, eles não respeitam os de terceira idade, porque a Bíblia diz que nós temos que tratá-lo com respeito, saber como falar, e não estão mais dispostos a servir, irmãos. Os irmãos não servem ninguém. Os irmãos aceitam Jesus hoje e amanhã os irmãos já querem ser consagrados, já querem ser obreiro, já querem pregar, ninguém vai para a escola dominical mais, ninguém aprende nada. É verdade? Eu me recordo, eu contei uma experiência aqui, às vezes eu conto para meus amigos, eu fui batizado com o Espírito Santo, Flávio, limpando o vaso sanitário da igreja, trabalhando como diácono na obra do Senhor. Jesus me batizou e foi onde eu aprendi muito. Então, e até hoje o desejo é continuar servindo, porque na verdade, quando você vai alcançando patamares maiores no mundo, no ministério, digamos assim, né, na verdade, Deus só vai te dando uma oportunidade de servir, só que com um pouco mais de excelência. Mas você nunca deixa de servir. Então, Timóteo foi um cooperador que serviu a Paulo ali durante longos anos, né? Desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens. Considerando a opinião de alguns estudiosos de que Timóteo tinha entre 30 e 35 anos quando pastoreava, e um complemento 65 depois de Cristo, podemos afirmar que ele tinha se tornado cooperador com no máximo 20 anos de idade. Foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo em sua segunda e terceira viagem, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual. Então começa de baixo até que Deus te otorgue aí responsabilidades maiores. O problema é que você já quer começar de cima. Deus precisa, antes de tudo, nos preparar. Porque, na verdade, a palavra de Deus não precisa ser abençoada e nem preparada. Mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar prontos para algumas tarefas. Então, precisamos ter humildade. E uma coisa importante, gente, é que Timóteo, ele era alguém que era preparado, mas não se preparou da noite para o dia. Timóteo, ele veio acompanhando Paulo nos seus trabalhos missionários, nas suas pregações, esteve com Paulo em diversas situações. Então, Paulo, ele vem escrever em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E hoje, o que mais a gente vê em muitas igrejas são obreiros despreparados. Estão, às vezes, à frente de igreja, estão à frente de trabalho, estão à frente de tantas coisas na obra do Senhor, e muitas vezes de forma despreparada. Por quê? Porque não aprenderam, não tiveram a humildade de aprender, e estão à frente de trabalho na casa do Senhor e, infelizmente, de igrejas despreparadamente. Não sabem conviver com irmãos, com membros, com crentes, com pessoas despreparadas. Mas Timóteo não, era alguém que tinha aprendido com Paulo. E Paulo pôde dizer que ele pudesse se apresentar como obreiro preparado, aprovado, que não tivesse de que se envergonhar, mas que manejasse bem a palavra da verdade.
Quer falar? Eu encerro dizendo o seguinte: por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, lá estava Timóteo, junto com Paulo, sofredor, né, das perseguições por causa do Evangelho. O problema de quem normalmente não foi chamado por Deus, compra a carteirinha, ou é posto no ministério pela amizade, ou alcança um determinado patamar por causa de dinheiro, pagando, é o seguinte, irmãos, que quando as perseguições começam a aparecer, não é verdade? Quando o sol começa a escaldar um pouquinho mais, que Deus permite a boboreira derreter, não é verdade? O cara some, vai embora, abandona a obra de Deus. Na verdade, precisa ter cuidado com esse tipo de obreiro. Veja que Timóteo está com Paulo em todo o tempo, até mesmo durante a prisão. Só que Timóteo estava com Paulo em todo o tempo, respeitava Paulo, mas porque ele via em Paulo um homem de Deus. Exatamente. Então hoje muitas vezes acontece, Wesley, né, de a gente estar convivendo com pessoas que têm a incumbência de estar à frente de trabalho de igreja, mas essas pessoas não dão exemplo, não são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então a gente precisa realmente se afastar desse tipo de gente. Mas a gente vê que Timóteo ele tinha um prazer, ele tinha a alegria de acompanhar Paulo, de seguir o exemplo de Paulo, porque Paulo era um homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele inspirava o nosso jovem Timóteo, como também Tito. Então, a gente precisa ficar atento quanto a essa questão, não é verdade? É verdade, é verdade. Plenamente. Timóteo, ele se espelhava em Paulo porque Paulo era um homem de Deus. Era um homem que sabia conviver com as pessoas, era alguém preparado por Deus. Era, como a gente leu aqui na introdução, era um plantador de igreja, era um pastor experimentado, era um homem vocacionado para o serviço cristão. Então, é muito importante a gente dar um pouquinho de atenção também, né, a esse ponto, essa questão, isso que a lição nos dá liberdade para estarmos falando. Quer falar mais alguma coisa referente ao... Não, complementando, no livro de Lucas, capítulo de número 5, Pedro disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro disse isso por quê? Por que Pedro disse isso? Porque Pedro viu na vida de Jesus, Flávio, o que não tinha na vida dele: a presença de Deus. Ele via Jesus como um homem diferente. Pedro é duro de coração, e se Jesus não tem a presença de Deus, de forma alguma Pedro teria afastado o barco da praia, emprestado o barco para Jesus pregar, e muito menos acatado a petição de Jesus de ir para o mar alto e lançar a rede novamente. Pedro faz isso porque ele sabe que na vida de Jesus tem uma presença diferente. Tanto que ele diz: olha, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra. Então, isso que você está falando é de suma importância, realmente. Sim, muito importante. A lição é muito boa, ela é muito abrangente, mas a gente já está caminhando para o final. Mas não sai daí não, grande. Fica aí, tá? Deixa a novela para depois, a rede social para depois. Fica aqui com a gente. Compartilha e chama pessoas para acompanhar. A gente já está terminando. Mas veja que o terceiro ponto, falando sobre o roteiro final, o terceiro subponto do terceiro ponto da lição, da primeira lição, Classes Jovens, vai dizer: o apóstolo escreveu com a finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que deveriam ter primeiro consigo mesmos. Porque o pastor, o obreiro, ele precisa ter cuidado em primeiro lugar consigo mesmo, para depois ele ter o cuidado com aqueles a quem o Senhor colocou em suas mãos, para ele cuidar, para ele orientar, para ele alimentar espiritualmente. Então Paulo ele escreveu essa carta com essa finalidade de orientar os jovens pastores quanto ao cuidado espiritual que eles deveriam ter consigo mesmo em primeiro lugar, e com a missão que tinham recebido junto às igrejas que pastoreavam. Outros pastores que não têm compromisso nenhum com o rebanho que foi colocado em suas mãos, com a igreja que lhe foi confiada, são pastores, como tem um ditado popular, né, feito nas coxas, né, não tem uma experiência ministerial, não tem um exemplo ministerial, não aprendeu, parece que não aprendeu foi nada. Não, nada. Não é verdade? Nada. Mas foi essa a intenção do apóstolo Paulo ao escrever essa carta a Timóteo. Ele queria que os jovens Timóteo, jovens pastores, eles tivessem cuidado em primeiro lugar de si mesmo, do seu ministério, da sua vida espiritual, e depois com aqueles que Deus colocou em suas mãos para cuidar, para alimentar, para apacentar, para conduzir até a presença de Deus, né?
Então, vamos para o terceiro subponto e último subponto do terceiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre a responsabilidade de Timóteo. Aí aqui o caldo engrossa, né? Porque aqui é um problema muito sério, que a igreja, quando a gente fala igreja, no sentido geral, enfrenta nos nossos dias hoje. Problema com falsos mestres. Precisamos ter muito cuidado. E o apóstolo Paulo inicia a sua carta a Timóteo falando sobre isso, né? Mas, capítulo 1 e versículo de número 3, ele diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Por quê? Para advertires, para orientares, para repreender a alguns que não ensinam, ou seja, alguns para que não ensinem outra doutrina. Paulo ele tem um cuidado tremendo com falsas doutrinas, com heresias no meio da igreja, e quando ele percebeu, detectou isso, ele já de imediato mandou o seu homem de confiança, Timóteo, para estar cuidando dessa situação. A gente vai ver, se o Wesley puder ler para nós aí, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, a gente vai ver o cuidado que Paulo ele tem. Foi a carta que ele escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Se quiser ler, pode ler para nós. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, irmãos: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Em algumas traduções vai dizer anátema. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Eita, aí é forte, né? Veja o cuidado do apóstolo Paulo com aquela igreja. Porque parece que os irmãos estavam dando ouvido a outro tipo de evangelho que se estava sendo pregado no meio deles. Ele disse: olha, que seja amaldiçoado. Se alguém pregar alguma coisa que vá além daquilo que eu já tenho vos pregado, além daquilo que eu recebi da parte de Deus, que seja considerado amaldiçoado. Então vamos entrar agora no último subponto do terceiro ponto da nossa lição, que é o ponto mais... que a gente vê que é a necessidade maior para a igreja do nosso tempo hoje, falando sobre a responsabilidade de Timóteo. Tu quer ler? Quer que eu leia e a gente comenta? Você já está engajado aí? A gente vamos lá? Veja qual que era a responsabilidade de Timóteo. O problema da igreja em Éfeso eram os falsos mestres. E hoje está assim, de falsos mestres dentro das nossas igrejas. E quando eu falo nossas igrejas, não estou falando no sentido local, estou falando no sentido geral. No meio cristão há muitos falsos mestres que ficam inventando fábulas, genealogias, trazendo confusão, que não traz proveito para ninguém, nem eles mesmos entendem o que eles estão pregando. Então veja que o problema da igreja de Éfeso eram os falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina, envolvendo fábulas e genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Então a gente, como ensinador cristão, como pregador da palavra de Deus, tem que pregar um evangelho para trazer edificação e não ficar inventando fábula e genealogia e história de carochinha. Temos que pregar a palavra de Deus. Quer falar alguma coisa? Vou falar e vou denunciar. Inclusive, se fosse hoje... Vou tomar uma aguinha aqui. Se fosse hoje, Paulo estaria falando contra os nossos irmãos que abrem igreja, abrem ministérios e não lê a Bíblia, né? Na verdade, eles nunca foram chamados por Deus para tal obra. Eles não leem a Bíblia, não meditam nas Sagradas Escrituras, não pautam a sua vida nas Escrituras e ficam edificando a igreja com base, irmãos, em supostas revelações. Eu orei durante a madrugada e Deus me disse assim: supostas revelações que vão contra a palavra do Senhor, e foi Deus que falou. Mas que Deus é esse que fala contra a sua palavra? E complementando, Flávio, isso... Qualquer outra coisa, menos Deus. Menos Deus. Complementando a tua fala, isso não começou a acontecer nos dias de Paulo. Já nos dias de Isaías, o povo já sofria com essa gente que gosta de profetizar falsamente e arrebatar aqueles que estão frágeis. É por isso que é importante que você... Eu sou de Elias, o veneno na panela. Então, esse negócio é velho, rapaz. É por isso que é importante. Desde o início da criação, Satanás estava lá enganando Eva. Exatamente. Então, esse negócio é velho demais. A gente tem que,
combater esse tipo de coisa, entendeu? O apóstolo Paulo, escrevendo a Filemão, se não me foge a memória, ele disse: é necessário que cale a boca, tape a boca dos falsos mestres, daqueles que ensinam heresias, que ensinam coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Véio. Então você aí que tem uma igreja, irmão, e fica edificando a tua igreja com base em revelação, cuidado, você vai prestar conta do rebanho para Jesus aí e o negócio vai ser complicado. Tem gente que já foi no céu, já foi no inferno, já voltou para contar como que é, né? Eu não preciso de divina revelação de céu e de inferno, gente. A gente tem aqui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo e fala de tudo. Fala do céu, fala do inferno, fala da nossa vida, nos traz instrução para a nossa vida. Então, a gente não precisa desse tipo de revelação. Tá melhor que João, né? O povo tá melhor que João. Tá melhor que João, né? Que então, no dia de Isaías, o povo já sofria com isso, e no capítulo 32, Flávio, o versículo 6 do livro de Isaías, o profeta diz o seguinte, contra os que profetizavam falsamente, com as falsas profecias. Olha o que o profeta diz. Porque o louco, chama de louco, é louco. Porque o louco fala loucamente. Nem ele sabe o que está falando, foi o que Paulo disse. Porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade para usar de hipocrisia e para proferir mentira contra o Senhor. Então, quem profetiza falsamente e prega doutrinas contra a palavra de Deus, não está falando contra a igreja somente, mas contra Deus, irmãos. E olha o que diz, para deixar vazia a alma do faminto. O povo está faminto pela palavra de Deus, e os falsos mestres estão usando de heresias contra a casa de Deus, deixando o povo faminto, sabe? O povo está faminto de pão, e quando de Bíblia. Filha, ela fica com fome, ela vai procurar alimento em outros pastos. É complicado, né? Por isso que muitas igrejas estão se esvaziando, porque aquele que está ali com a responsabilidade de pregar e combater heresia, porque quem tem que combater a heresia dentro da igreja é o pastor da igreja. Se ele não combate a heresia, infelizmente as ovelhas não vai ter o que comer, não vai ter pasto, vai sair para comer fora, né? Em outros pastos. E aí está o grande perigo, porque pode estar comendo alguma comida contaminada e achando que está enchendo a barriga. Então, aí está o segredo. O versículo finaliza dizendo, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Então, você que de repente, o membro, né, conhece alguém de repente que perdeu um membro aí, dar uma observada, porque como eu falei, se o membro, o povo, irmãos, o povo está cansado de tanta bagunça, principalmente os profetas das lives aí, que gostam de receber pix e fazer revelação. Cuidado, Jesus está te vendo e a hora vem, e a Bíblia diz que ela vem sem demora. Então, o povo está cansado desse tipo de baderna, de bagunça. A gente quer a Bíblia, irmão, a palavra de Deus. O que alimenta o crente é a palavra de Deus. E aonde não tem pregação do Evangelho, aonde não tem a sã doutrina, a genuína pregação e exposição das Escrituras, sai fora, vai embora e procura um lugar que realmente pregue a palavra do Senhor, a sã doutrina, para que você chegue no céu. O que é complicado, veja que o comentarista da lição foi muito feliz quando ele disse a responsabilidade de Timóteo, né, era o quê? Advertir aqueles falsos mestres de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina. Quando Wesley falou assim, que quando você percebe que o ambiente só se prega heresia, e aquele que está ali à frente daquele trabalho, daquela igreja, que é o responsável por combater, não combate, o que a gente vai esperar mais? Tem mais alguma coisa que a gente vai esperar? Porque quando a gente ouve alguma pessoa que veio de fora pregar uma heresia, aquele que é responsável já joga logo a farinha na panela para cortar o efeito do veneno. Mas se quem está à frente não consegue fazer isso, não consegue detectar a heresia que se está sendo pregada no púlpito da sua igreja, aí fica difícil de se congregar, de estar servindo a Deus em uma igreja que segue esta linha. Então a responsabilidade de Timóteo era advertir os erros doutrinários dos falsos mestres, que ficavam pregando fábulas, genealogias, trazendo discussão, desentendimento na mente dos irmãos, que não traz nenhum tipo de edificação. Então ele mesmo teria que se ocupar no ensino da boa doutrina, a ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo também chama de sã doutrina. Então esta era a responsabilidade de Timóteo diante daquela igreja que Paulo havia lhe colocado ali como um líder espiritual.
No livro de Atos, Flávio, no capítulo 28, eu sei que a gente já está encerrando, segura um pouquinho. A gente está acabando, estamos encerrando agora, segura um pouquinho. No livro de Atos dos Apóstolos, você que está com a Bíblia aí, capítulo de número 28, versículo de número 26, acerca de... Olha o que Paulo diz, e a gente pode aplicar também aos falsos mestres. Olha o que Paulo diz. Vai a este povo e dize: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis a mensagem. Vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, quando o Flávio diz que nós devemos combater as falsas doutrinas, as heresias, e alertar os falsos mestres de que esse não é um caminho sadio, a gente tem feito isso. Quando eu digo a gente, eu digo a igreja de Cristo, de uma forma geral. Pregadores compromissados com a palavra de Deus têm feito isso, pregado contra as heresias e as falsas doutrinas, mas é o que Paulo acabou de dizer. Eles ouvem, mas não entendem. O coração está endurecido. Então, quando a gente combate esse tipo de heresia, Flávio, às vezes, quem parece se levantar contra a obra de Deus é a gente. Quem parece herege é a gente. Quem parece que está meio desviado do caminho é a gente. Mas a Bíblia já vinha nos alertando. O coração está endurecido. Está endurecido para que eles não ouçam, não se convertam e eu os cure. A Bíblia chama esse povo de doente. Eles precisam de uma cura. Isso é uma doença, irmãos. As heresias, elas causam uma espécie de doença e matam o crente espiritualmente. Complicado, gente. Complicado porque aquele que está responsável, que deveria detectar isso, acaba não tendo essa sensibilidade de detectar aquilo que está sendo ensinado de forma errada na casa do Senhor. E se você abrir tua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 10 e 11, você vai ver que o apóstolo foi bem enfático. E que foi que o Abraão falou aí? Dá para ler não, né? Dá. O que foi? Deus não usa de favoritismo com ninguém por causa de tradição, reputação, posição ou sucesso. É isso aí, Abraão. Isso mesmo. Deus, ele não tem esse negócio de partidarismo, de favoritismo dentro da igreja. Né? Isso precisa ser consertado urgentemente, senão a tendência é continuar, né, de mal para pior. Então veja o que Paulo lhe disse escrevendo a sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele foi bem enfático referente aos falsos mestres. E quem tem que detectar isso não é somente a igreja, é a liderança também, detectar e combater. Se for o caso, calar a boca, tapar a boca dos falsos mestres. E como que isso faz? Que o líder, que o pastor da igreja local pode fazer isso? Não é partir para a violência física. Como que se tapa a boca do falso mestre? Corta a oportunidade. Mas, como Wesley falou, muitas vezes essas pessoas têm mais prioridade do que aqueles que detectam esse tipo de ensinamento nas igrejas. Leia o que diz Tito, capítulo 1, verso 10 e 11 aí, Wesley. Olha o que diz: pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinaram casas inteiras ensinando que não convém por pura ganância. E veja o que diz aí o versículo de número 13, 14 e 15. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Gente, é forte o negócio aqui. Não tem que passar a mão na cabeça de falso mestre, não. Tem que tapar a boca, tem que fazer calar, mas é claro, sempre com a intenção de ganhá-los, de orientá-los, sempre com a intenção, a gente não está dizendo aqui que tem que jogar o irmão de canto, que tem que deixar o irmão, tratá-lo como desprezível, não usá-lo na obra do Senhor, não, mas o líder que precisa detectar esse tipo de ensinamento na igreja tem que exortar, tem que orientar e com a intenção de ganhá-los, com a intenção de que eles sejam sadios na fé. Amém, queridos? Então a gente vai aqui já partindo
para a conclusão da nossa lição, que foi muito boa aqui, né? Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Não sai não, que a gente vai fazer uma oração para encerrar aqui, gente. Calma aí. Segura, não sai daí não. Tô vendo que tem umas pessoas aí, ó. Não vai embora não, que Deus está te vendo também. Então, conclusão da nossa lição. Tu quer ler? Quer que eu leia? Como que é? Fica à vontade, pode ir. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada. Então, ó, você é o nosso convidado a estar com a gente aqui pelo menos uma vez na semana, tá? Nessa pré-aula da aula que estaremos estudando no domingo na classe da juventude. Então, ao longo do trimestre, estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por meio de Paulo, né? Seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e para cada um dos cristãos de todos os tempos. Que a graça de Deus permaneça com todos nós. A palavra de Deus, ela é atemporal, está fora do limite do tempo, né, do poder do tempo. Então, eu quero te convidar a estar com a gente aqui na próxima semana. Aí o chicote vai estralar e a lição é maravilhosa, gente. Vamos estar falando sobre os problemas dos falsos mestres. Vimos aqui qual que era a responsabilidade de Timóteo diante daquilo, foi de forma bem básica, bem resumida, mas na semana que vem estaremos entrando a fundo sobre a questão do problema dos falsos mestres, e que Paulo orientou a Timóteo que deveria orientar essas pessoas para que eles se tornassem também, com certeza, sadios na fé, para que eles reconhecessem onde que erraram, o que estão errando, o que estão ensinando, para que se tornem sadios na fé cristã. Quer falar alguma coisa, Bessa? A Larissa falou que faltou louvor. Faltou louvor? Jesus vai providenciar. Quem sabe na próxima a nossa cantora Larissa não está por aqui cantando, né? Eu creio nesse mistério, viu, gente?